Boa tarde, meus irmãos. Há cerca de 3 ou 4 meses atrás, eu dei um estudo na igreja, no culto de doutrina, no qual nós falamos sobre guerra espiritual. Ele teve como texto básico Marcos, capítulo 3, o verso 27, no qual diz: Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manetar o valente, e então roubará a sua casa. A partir desse texto, nós mostramos vários outros textos que a Bíblia então nos mostra que na ocasião em que queremos proclamar o Evangelho, é travada uma guerra espiritual contra o diabo, no qual ele é esse valente que está então aprisionando as almas. E se nós queremos então libertar essas pessoas do cativeiro do diabo, nós temos então que confrontar o diabo nessa guerra espiritual, para que as pessoas possam entender a verdade do Evangelho e ser alcançadas então pela misericórdia, pela graça de Deus. Enfim, nós trabalhamos esse estudo há uns 4 meses atrás. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos também nessa mesma proposta de evangelizar, de estarmos então alcançando pessoas através da proclamação do Evangelho, mas que gostaria que os irmãos entendessem a importância que nesse momento também é travada uma luta, mas uma luta no mundo das ideias. Quando nos propomos a pregar o Evangelho, quando nos propomos a fazer com que alguém entenda a cruz de Cristo, o que significa Jesus ter morrido por nós ali na cruz do Calvário, nesse momento nós temos que entender que é travada uma luta, mas uma luta no mundo das ideias. Quando eu falo aqui no mundo das ideias ou ideia, eu quero que os irmãos entendam como informação, como entendimento, como comunicação de algo, uso da mente, ou raciocínio lógico, ou argumentação. Então, toda vez que eu falar a palavra ideia, ou mundo das ideias, é esse o sentido. É a questão no mundo da informação, no mundo do raciocínio, no mundo da argumentação, no mundo assim da discussão, no mundo assim de se comunicar algo para a pessoa. Então, ao proclamarmos o Evangelho, nós temos que entender que se trava uma luta, assim, no que nós vamos chamar aqui, no mundo das ideias. Em primeiro lugar, entendamos o seguinte: quando queremos evangelizar alguém, nós iniciamos uma luta. E essa luta, ela é travada no mundo das ideias. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5 diz: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo, ele mostra que a nossa luta é uma luta que deve ser travada aqui no mundo das ideias. É através, então, da evangelização, que quando estamos argumentando com alguém acerca das boas novas, ao proclamarmos, então, o Evangelho, nós estamos destruindo o conselho, o entendimento da pessoa. A ideia que está sendo formulada na mente da pessoa, ela é destruída a partir do momento que nós levamos a nossa ideia, a nossa argumentação, ou o que nós podemos chamar o Evangelho que estamos proclamando. É a partir, então, desse confronto, onde essa pessoa ela está com uma fortaleza na sua mente, uma fortaleza de informações erradas, do entendimento errado, de conceito errado contra Deus. Nós temos então de formular a verdade, o Evangelho, comunicar para essa pessoa através de argumentações, de um raciocínio lógico, através então do Evangelho, para que ela possa entender a verdade acerca de Cristo. Então, toda vez que formos evangelizar, nós estamos então travando
travando uma luta com alguém. E essa luta é travada no mundo das ideias. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Entenda, Satanás, ele combate com as pessoas no mundo das ideias, no mundo do entendimento. Ele aprisiona o conhecimento da pessoa. Ele faz com que a pessoa não tenha um entendimento correto acerca de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 4, o verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século se refere ao diabo, e ele cegou o entendimento, o conhecimento, o entendimento da pessoa. A partir do momento que ele faz isso, é para que não possa resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Lucas, capítulo 8, verso 12 diz: quando Jesus ele está aqui explicando a parábola, né, do semeador, e uma das sementes ele explica aqui em Lucas capítulo 8, verso 12, onde diz: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então, essa ideia, essa informação, esse raciocínio, essa argumentação que você levou para alguém ao comunicar para ela o evangelho, o diabo, ele vai e rouba. Ele rouba essa ideia que você plantou no coração da pessoa. Entenda, então, que existe essa guerra no mundo das ideias. Para que alguém ela seja salva, a pessoa ela tem que crer em uma ideia. Ela tem que crer no argumento que você levou para ela, no qual nós chamamos o evangelho, no qual nós chamamos a proclamação da cruz de Cristo. Então, a pessoa não pode alcançar a verdade sem que ela conheça, através de argumentos, através de uma informação, através de um raciocínio lógico, a verdade acerca da cruz. Olha o que diz 1 Coríntios 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então os crentes são salvos ao escutar uma informação, um argumento acerca do evangelho, a conhecer então a pregação, a conhecer uma informação, e ela então entende essa proclamação, essa pregação, esse evangelho, essa ideia que é lançado para ela. É pelo conhecimento que a pessoa é liberta. João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa tem que conhecer uma verdade. Ela tem que entender essa verdade. O argumento tem que ser levado para ela. E a partir então dessa pregação, dessa argumentação, desse conhecimento da verdade, a pessoa é salva, a pessoa ela é liberta. Entenda, toda vez que nós estamos proclamando o evangelho, falando de Jesus Cristo para alguém, nós temos que levar através de argumentos, através de um evangelho pleno, através de informações lógicas, através de um raciocínio onde a pessoa ela tenha a compreensão sobre a verdade. Não basta nós falarmos para alguém: olha, Jesus te ama. Ainda que isso seja importante, mas nós precisamos de algo com mais conteúdo, com mais base, levar argumentos para a pessoa. Nós temos que levar a verdade para a pessoa. Temos que persuadir as pessoas a aceitar as ideias do Evangelho. 2 Coríntios 5, do 10 ao 11 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé.
mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Paulo ele mostra sobre a necessidade de persuadir a pessoa à fé. É isso que eu quero que entendamos. Precisamos, então, de falar do Evangelho de uma forma que a pessoa seja persuadida, que ela entenda a verdade do Evangelho através de argumentos, através de um raciocínio lógico, através da compreensão do que a levou a ser uma pecadora, como resultado do que Adão ela fez. Nós temos que levar a pessoa a entender a questão do que ocorreu na cruz do Calvário, onde Jesus, então, ele nos substituiu através do seu próprio sacrifício, sendo, então, penalizado por nós. A ira de Deus estava sendo derramada ali na cruz, essa dívida que nós tínhamos contra Deus. Nós precisamos de persuadir, de levar esse evangelho pleno, completo, para que a pessoa consiga compreender a verdade do evangelho. Persuadir, ela tem o significado de dispor argumentos de forma a prevalecer sobre as pessoas, fazendo-as mudar de ideia com respeito a alguma coisa. Essa persuasão que cabe a nós a falar acerca de Cristo, a proclamar o Evangelho, é levar a pessoa a mudar a sua ideia. O seu conceito que ela tinha de se achegar a Deus e de confiar, então, a sua vida a Deus em conceitos errados. Nós, então, a persuadirmos a que ela mude a sua ideia. Nós temos alguns exemplos, tanto de Paulo como de Jesus, que persuadiu pessoas ao Evangelho. Comecemos aqui no exemplo de Paulo, quando em Atos, capítulo 26, do 1 ao 30, Paulo ele se defende diante do rei Agripa. Do verso 1 ao verso 12, de Atos capítulo 26, Paulo ali ele expõe o seu envolvimento com o judaísmo. Do verso 13 ao verso 21, Paulo expõe a sua conversão e o seu envolvimento com o cristianismo. Nos versos 22 e nos versos 25, Paulo expõe que suas ideias eram fundamentadas na Bíblia, na qual são palavras de verdade. Olha o que diz o verso 22 de Atos capítulo 26. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, Paulo, ele ao se defender, ao falar diante do rei Agripa, ele mostra que as suas ideias eram fundamentadas nas escrituras sagradas. E as suas palavras fundamentadas nas escrituras sagradas, ele mostra que eram palavras de verdade. Olha o verso 25. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. No verso 23, ele expõe o evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou. Ele fala acerca da cruz de Cristo, mas ele fala um evangelho completo acerca de um Cristo que ressuscitou. O verso 23 ele diz: isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. No verso 27, Paulo confronta Agripa a crer nessa verdade. Olha o que diz o verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ele persuade a Agripa a ele crer em uma verdade. Verdade essa que era fundamentada nas escrituras sagradas, na lei de Moisés e também nos profetas. Ele mostra que essa verdade era acerca de um Cristo que devia padecer e também ressuscitou. No verso 28, o rei Agripa reconhece que Paulo estava tentando persuadi-lo. Olha o que diz o verso 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Essa era a proposta de Paulo. Ele buscava então persuadir as pessoas.
Era através de argumentos, era através de informação, era através da proclamação do evangelho, era através de anunciar as escrituras sagradas. E essa forma de Paulo evangelizar ocorreu até o final de sua vida. Ele continuou com o seu mesmo estilo, buscando persuadir as pessoas com suas ideias, através da pregação e através do ensino. Vejamos em Atos capítulo 28, quando ele estava ali na sua prisão domiciliar, diz assim o verso 23, e o verso 30 e o verso 31. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Era essa a forma de Paulo evangelizar, buscando persuadir as pessoas, buscando fazer com que as pessoas mudassem a sua forma de pensar, mudasse a sua mentalidade, mudasse a sua forma de entender Deus. E nós temos que seguir esse exemplo de Paulo. Não basta nós falarmos Jesus te ama, mas temos que persuadir as pessoas. Nós temos que levar o evangelho através do uso das escrituras sagradas, em que as pessoas entendam a necessidade de entregar a sua vida a Cristo. Um outro exemplo mostra Felipe, quando ele evangeliza ao eunuco. Nós vemos aqui que ele, então, buscou travar, então, uma luta no mundo das ideias. Mas essas ideias, ela tem que ser lógica, ela tem que ser sequencial. Vamos ler aqui Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram a ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Nós vemos que esse eunuco ele foi alcançado pelo evangelho porque Filipe anunciou para ele uma ideia, anunciou para ele uma verdade, começando ali no profeta Isaías, que estava sendo lido por aquele eunuco. Nós vemos que Filipe, ele transmitiu a palavra de Deus, ele proclamou o evangelho, de forma tal que o entendimento, que a mente desse eunuco foi aberta, como resultado de um argumento, de uma ideia, de uma pregação lógica, fundamentada nas escrituras sagradas. Um outro texto que também nos mostra essa evangelização é Jesus quando está indo a caminho de Emaús.
em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 32. É um texto um pouco mais longo, mas é importante que nós venhamos lê-lo todo. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que ele estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: A que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Veja bem, essa é a forma no qual nós devemos pregar o Evangelho, através do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele abriu as Escrituras, começando ali por Moisés e passando pelos profetas, por todas as Escrituras. Ele anunciou ali a verdade. É essa forma de proclamarmos o Evangelho. Nós temos que entender que uma luta ela é travada no mundo das ideias. E nós temos que persuadir as pessoas com argumentos concretos, com uma persuasão a ponto da pessoa entender o nosso raciocínio lógico, o entendimento da palavra de Deus e proclamarmos então toda a verdade fundamentada nas Escrituras Sagradas. Não basta nós dizermos: Jesus te ama. Nós temos que persuadir as pessoas. É uma luta que ela é travada continuamente quando nós estamos proclamando o Evangelho. Nós temos que anunciar o plano de salvação, mas fundamentado nas Escrituras Sagradas. Entenda, essa luta no mundo das ideias, ela continua, mesmo depois de nós termos sido salvos. Nós somos salvos por crermos em uma verdade, em uma informação, em um argumento no qual nós chamamos que é o Evangelho. E após sermos salvos, nós ainda temos que compreender que o nosso crescimento espiritual, que a nossa mudança de caráter, que a nossa vida espiritual em consagração e santificação, também deve ser travada, essa luta no mundo das ideias. Jesus, ele venceu essa batalha contra Satanás no mundo das ideias. Mateus capítulo 4, nós vemos que na tentação, toda vez que ele disse, está escrito, foi resultado de uma ponderação, de um raciocínio, do uso da mente, de informações dada ao diabo.
Veja, o verso 4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O verso 7: Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 10: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus, ele venceu essa batalha contra Satanás no mundo das ideias, levando então uma informação, levando então a palavra de Deus, levando então o conhecimento que ele tinha acerca das Escrituras Sagradas. A nossa arma de ataque é uma arma de informação, de conhecimento, de uso de um argumento que nós temos. Olha o que diz Efésios 6, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. É o conhecimento que nós temos de uma verdade, de uma informação, de um argumento que nos foi dado. Nós, então, combatemos ao diabo através desse conhecimento, dessa informação que nós temos. É essa mesma arma que Jesus usou para vencer a Satanás, ela nos foi concedida pelo Espírito Santo. Olha o que diz João, capítulo 16, o verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós temos o Espírito Santo, que o recebemos ao termos sido salvo. E o Espírito Santo nos guia na verdade, iluminando a nossa mente. E só conhece a verdade quem teve essa experiência de novo nascimento. Olha o que diz 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente renovada, uma mente influenciada pela atuação do Espírito Santo, onde as verdades, as informações, onde a palavra de Deus que nos é dada, nós conseguimos compreendê-la e usá-la de uma forma sábia no momento adequado. Por mais que nos foi concedido a graça do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, nós temos que entender que deve haver também o nosso esforço próprio para que nós consigamos crescer neste conhecimento. Veja bem, eu tenho o Espírito Santo, ele me guia na verdade, mas eu não posso me acomodar na dependência do Espírito Santo. Eu preciso de ler a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar de querer conhecer a palavra de Deus, conhecer as ideias que foram ali impregnadas, que foram informadas nas Escrituras Sagradas. E ao conhecer, os meus olhos eles são abertos e eu cresço na minha espiritualidade. Josué, capítulo 1, verso 8 diz: Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A palavra que são guiados segundo a carne ocupa as suas mentes nas coisas da carne. Mas aqueles são guiados pelo Espírito, ou seja, ocupam as suas mentes nas coisas do Espírito. Nós temos que ocupar as nossas mentes nas coisas espirituais, lendo as Escrituras Sagradas e buscando, então, colocar os princípios cristãos em nossa mente, alimentar as nossas mentes com o que é espiritual, inclinando, ocupando as nossas mentes com as coisas espirituais. Na prática, é o que está em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E é a partir da nossa renovação das nossas ideias, dos nossos conceitos, do que nós começamos então a aprender acerca de Deus, renovando a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar, pela nova ideia que aprendemos, pelo novo argumento que aprendemos, pelo novo conceito acerca de Deus que aprendemos, que nós somos então transformados. Se nós continuarmos com os mesmos conceitos que tínhamos antes de nos convertermos, nós iremos ter as mesmas práticas. Nós precisamos, então, de conceitos novos, de ideias novas, de verdades novas acerca de Deus. E ao trabalhar isso, ao colocar esses conceitos novos em nossa vida, nós passamos a ser transformados. Romanos, capítulo 12, o verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4, o 22 e o verso 23. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós precisamos de ter um esforço próprio para o nosso crescimento espiritual, para que as nossas mentes sejam renovadas, para que as ideias que nós temos acerca de Deus, elas sejam ideias verdadeiras, conceitos novos, compreensão nova. E a partir então desse novo conceito, nós somos santificados. Para concluir, quero trazer aqui uma advertência aos irmãos. Não podemos excluir o uso de nossas mentes enquanto cristãos, mas sim formular ideias corretas, com base na Bíblia, tanto para anunciarmos o Evangelho, quanto para vivermos uma vida cristã sadia. Se quero pregar o Evangelho, se quero falar acerca de Cristo, eu não posso simplesmente dizer, Jesus te ama. Eu tenho que levar argumentos corretos. Eu tenho que trazer o conceito acerca do que significa a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mostrar para a pessoa através da Bíblia o quanto ela é um pecador, está distante de Deus. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso então me debruçar nas Escrituras Sagradas, meditar, ler, aprender, e nesse meu anseio de crescer no conhecimento de Deus, eu sou por ele então transformado de glória em glória. Nós precisamos da compreensão das Escrituras Sagradas, tanto para pregar o Evangelho, como para agradar a Deus no conhecimento acerca dele. Salmo 32, o verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. Que Deus nos abençoe.